Hoje nós continuaremos a série aí, Ensinos do Alto. Estamos fazendo aí uma meditação e aí nos deliciando aí com os ensinos do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tem trazido para nós aí no Sermão do Monte, um sermão que tem sido muito edificante. E nós estamos aí caminhando devagarzinho, e aí se deliciando aí com porções pequenas do Sermão do Monte, mas que tem trazido muita edificação para nossas vidas. Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Nós terminamos o capítulo 5, o pastor caminhou bem ali, pegando cada detalhe para a gente. Hoje a gente vira de capítulo, vamos para o capítulo 6 e leremos aí os 4 primeiros versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, dares esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Oremos mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, graças rendemos ao Senhor, Pai, neste momento. Te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que a espada de 2 gumes, que é suficiente para trazer à tona até as intenções dos nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agrade a Ti, ó Pai, Deus meu e Rei meu. Abra os nossos corações, repreenda toda a limitação humana do Teu Filho que fala, dos Teus servos que ouvem, que possamos sair daqui, mas amoldados à Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, com essa expectativa da atuação do Espírito Santo em nós e através de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o Sermão do Monte, ele causou um impacto muito grande naquela sociedade onde Jesus anunciava o seu reino. Jesus chegou aí na plenitude dos tempos, aonde os povos ali, basicamente, era formado ali por 3 povos, né? Ali existiam os romanos, ali existiam os gregos, ali existiam os judeus, basicamente os principais povos ali que constituía ali toda aquela sociedade onde Jesus veio pregar o teu reino. E chama a atenção que aquela sociedade ali, ela era regida ali pelo padrão romano. Os romanos ali tinham o seu padrão de confiar nos seus reis, e os seus reis tinham que ser reis poderosos, reis de guerras, e eles ali devotavam a sua vida aos reis, aos imperadores daquela época. Os gregos, porém, eles confiavam nas suas filosofias. Os gregos, eles confiavam no seu saber. Os gregos prestavam culto aos seus conhecimentos, aos conhecimentos humanos. E existia ali no meio deles também os judeus com a sua religião, os judeus ali crendo num Deus só,
os judeus com as suas tradições e basicamente chama a atenção um grupo chamado fariseu, que naquele período de silêncio dos 400 anos, onde não houve uma palavra inspirada, não houve nova revelação, naquele período de silêncio dos 400 anos, entre ali o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, que houve esse silêncio, os fariseus eles executaram uma tarefa muito importante. Eles foram responsáveis ali por manter a tradição judaica, por manter ali os ensinos, por manter ali a palavra do Senhor resguardada, mas infelizmente eles passaram do ponto. Eles falavam mais do que receberam para falar. Então, a sociedade onde Jesus pregava esse Sermão do Monte, a sociedade onde Jesus anunciava o seu reino, havia uma cultura bem estabelecida. E era regida por esses três povos. E Jesus vem com esse sermão aqui totalmente supracultural. Jesus vem com esse sermão aqui exatamente desafiando e mexendo com as estruturas existentes. Jesus aqui, depois de falar das bem-aventuranças, depois de falar de algumas coisas teóricas, agora Jesus vem trazendo para a prática. Ele vem falando para a prática da justiça. E aqui eu quero dizer que essa palavra, a justiça, aqui se refere a atitudes, a atos do que é justo. E Jesus, ele vai falar aqui neste capítulo 6, basicamente, nesse início, na primeira metade do capítulo 6, ele vai falar de três atitudes de justiça. Ele vai falar sobre do dever de como dar as esmolas, ele vai falar de oração e ele também vai falar de jejum. Três práticas que eram presentes na vida dos judeus, na vida ali dos fariseus, do povo que era responsável por ditar a religião nesse contexto social onde Jesus pregava. E chama a atenção que Jesus, ele vem e ele traz para essa sociedade um padrão de justiça, mas ele vem sinalizando esse padrão. E se a gente for fazer aqui uma comparação com um semáforo, de trânsito, nós vemos aqui, nós podemos dividir esses 4 versículos dessa forma. Nós podemos perceber que no primeiro versículo, Jesus dá um sinal de alerta, um sinal amarelo do nosso semáforo. Jesus dá um sinal de alerta nesta prática de justiça, nesta prática de dar esmola. No versículo 12, Jesus, ele assinala ali o sinal vermelho. Ele falou, não siga por aqui. No verso 2, ele mostra onde não seguir. No verso 3 e 4, Jesus, então, acende aqui o sinal verde. Olha, siga por este caminho, dessa forma que tem que fazer. Chama a atenção este primeiro assunto que nós vamos falar, que era muito comum naquela sociedade. Nós vemos que antes aqui de iniciar o Sermão do Monte, Jesus pregava por toda a Galileia. Jesus passava, curava, observava ali na Galileia. E a Galileia ali era uma região onde havia uma concentração maior de pobres e necessitados. E era comum naquela época, essas regiões mais pobres, as pessoas irem para a beira da rua para pedir esmola, porque era a única forma ali de se sustentarem, era a única forma ali de sobrevivência. Elas iam para a rua então para pedir esmola. E os judeus, eles faziam muito bem essa prática, muito bem no sentido de executar. Era comum no contexto judaico, principalmente entre os fariseus, de dar esmola,
de assistir ali o povo necessitado. Havia normas, havia regras, inclusive no templo havia um espaço ali para então se dar esmola, para então dar oferta, para ali acudir o necessitado. Então isso exatamente era uma obra de justiça. Mas Jesus, ao falar aos seus discípulos, Jesus a chamar os seus discípulos para um novo estilo de vida, para um estilo de vida baseado num contexto fiel às Escrituras, ele então contrapõe não o ato de dar esmola, não o ato de dar oferta, mas ele contrapõe as intenções do coração. Chama a atenção que quando Jesus chega neste momento, no pleroma, neste momento para anunciar o seu reino, ele anuncia um reino com características totalmente contrárias ao reino existente ali, ditado por Roma e ditado por reinados anteriores. A gente costuma chamar do reino invertido. Jesus então chama a atenção que nesse reino invertido, o maior é o que serve. Jesus chama a atenção que nesse reino invertido é capturado, é resgatado ali para fazer parte, para compor esse reino, os fracos e os perseguidos, os humildes, os oprimidos. Estes são os candidatos ali para compor esse reino de Deus, esse reino do Senhor Jesus, esse reino invertido. E também neste reino invertido era confrontado a ação no seu todo. Esse reino invertido é exigido aqui uma plenitude. Nesse reino invertido é exigido não só ações externas, mas também ações internas, ou seja, elas têm que estar justapostas. As ações e as atitudes tomadas externamente, elas têm que estar justapostas às intenções do coração. E nós vemos aqui no versículo 1, essa advertência, esse sinal amarelo que Jesus traz. Ele fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Este é o sinal de alerta que Jesus faz ali para os seus ouvintes. Ele chama a atenção para os seus discípulos, para aqueles que querem o seguir, para aqueles que querem serem ali, fazerem parte, compor o seu reino invertido, que estes deveriam se guardar de exercer a justiça, a prática justa diante dos homens. Mas nós podemos pensar, será que existe aqui alguma contravenção aqui nas palavras de Jesus? Será que Jesus aqui falou uma coisa e agora ele está dizendo outra? Olha aí no capítulo 5, no verso 16. Capítulo 5, verso 16, parece que se a gente fazer uma leitura aqui irresponsável, nós vamos perceber, mas Jesus falou uma coisa e agora no mesmo sermão ele está falando outra. Olha o verso 16, diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Para que vejam. E agora, aqui no capítulo 6, no verso 1 diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. É para que os homens vejam ou não? É para que sejam vistas essas boas obras ou não? E aí a grande verdade é que Jesus aqui, ele fala de coisas diferentes. Jesus aqui está dizendo no primeiro momento, lá no capítulo 5, no verso 16, ele está dizendo, olha, não se escondam, mesmo diante da perseguição. Olha, que as suas obras e as intenções delas possam apontar para a glória de Deus. Que todas as suas atitudes, que o seu comer, que o seu beber, que toda a sua atitude seja para a glória de Deus.
E agora, aqui no verso 1, ele está dizendo, olha, não faça nada para a sua própria glória. Olha, não toma essas atitudes, não toma essa prática de justiça visando aí aparecer diante dos homens. O alerta aqui é esse, olha, a seguida ele diz assim, ó, não faça isso com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus aqui agora traz um alerta, olha, preste atenção, olha, guarda, esse guardar aqui é vigiar, esse guardar aqui é analisar, esse guardar aqui é inspecionar. Lembra daquela frase que é muito propagada aí pelos meios da mídia, que diz assim, olha, segue seu coração. Muitas das vezes as nossas ações, elas são baseadas pelo argumento de eu estou seguindo meu coração, estou fazendo isso de coração. Mas será mesmo que está sendo feito de coração? Então aqui o próprio Jesus diz, olha, guardai-vos vosso coração. Olha, aqui guardai-vos, aqui teria um complemento chamado guardai-vos a vossa mente, ou seja, analisa, olha o que está na sua mente, olha o que está no mais profundo do seu ser, olha o que te move. O que você está fazendo é movido por quais intenções? E ele diz, olha, se assim fazer, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Olha, eu entendo aqui que esse galardão, nesse contexto, está dizendo aprovação. Eu acho que galardão, nesse contexto onde Jesus diz, está falando sobre uma aprovação. Numa contrapartida, nos próximos versos, nós vamos ver que os fariseus parece que buscavam essa aprovação de homens. Eles buscavam ser aprovados por homens. Mas Jesus aqui está dizendo, olha, não caminha por esse lado aí, porque senão não terás o galardão, não terá a aprovação daquele que importa que nós sejamos aprovados, que é pelo próprio Deus, o Pai Celeste. Então fazer todas as coisas com a intenção voltada para a glória de Deus, este é o caminho. E Jesus aqui então traz logo de cara uma advertência, um sinal amarelo, uma análise. Não justificar os fins. Muitos dizem assim, os meios justificam os fins. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, para mim é tão importante os fins como também os meios pelos quais se chega ao fim. A esmola, ou a contribuição, a oferta, o agir com misericórdia é fundamental, é importante. Mas desde que para Deus ele tem que ser feito com a intenção correta, com a intenção de gerar e de obter glória para Deus, para o nosso Pai Celeste. Agora no verso 2, Jesus então traz um sinal vermelho. Ele olha agora para essas práticas de justiça e ele fala, olha, aqui não passa, não segue por este caminho. E é gostoso nós percebermos que já inicia dizendo assim, quando, pois, deres esmola. Ele está dizendo assim, se vocês forem dar esmola, não. Quando, pois, deres esmola, Jesus está mostrando, olha, este é um ato justo. Este é um ato que o cristão tem que fazer. Mas não faça dessa forma. Primeiro, não toque trombetas diante de ti. Não fazes como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Jesus está dizendo aqui, olha, não toque trombetas diante de ti. Os estudiosos se divergem dizendo, uns acham que Jesus está falando literalmente, que havia exatamente esse ato lá de ao dar esmolas, alguns judeus tocavam trombetas antes de dar esmola. Outros acreditam que é uma metáfora que Jesus está dizendo. Eu quero crer que, na verdade, Jesus está dessa forma mostrando, comparando com atitudes que já existiam lá. Naquele contexto era comum tocar trombetas para chamar a atenção. Se tocava trombeta para ter atenção para uma possível invasão de inimigos. Se tocava trombeta também ali para anunciar, ter um anúncio importante por parte do rei. Então era algo comum, algo que, se for para chamar a atenção nos nossos dias de hoje, nós falamos, atenção, nós esperamos o melhor momento, nós chamamos a atenção. O que Jesus está dizendo, olha, faça. Quando, pois, deres esmola, faça. Esmola aqui, nós entendemos num sentido muito mais amplo. O texto traz aqui num sentido mais amplo, não somente assistir com dinheiro ali, o pobre necessitado, mas uma ação misericordiosa, uma ação de caridade geral. Toda vez que você socorrer alguém, toda vez que você assistir alguém numa dificuldade, toda vez que você puder abençoar aquele que está precisando, faça isso sem tocar trombetas. Faça isso sem chamar atenção. Porque quem faz isso é hipócrita. Olha aí, Mateus, no Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele é o que mais usa essa palavra hipócrita. Hipócrita aqui nesse contexto, entre os gregos, significava um ator. O hipócrita era o ator que encenava nos teatros gregos. Ele usava uma máscara ali normalmente pintada de cera. E essa máscara, ela escondia a verdadeira face do ator. Essa máscara, ela era usada para o ator, então, ser outra pessoa que ele não era. Essa máscara servia para o ator encenar um personagem que não era ele. Essa máscara, ela contrapõe a sinceridade. E Jesus está falando, olha, quem ajuda, quem contribui, quem assiste o necessitado e toca a trombeta para si, é o hipócrita. E ele faz isso nas sinagogas e nas ruas para ser glorificado. E ele chama a atenção aqui que normalmente esses hipócritas, esses atores, eles têm os lugares aonde eles atuam. Chama a atenção aqui ele falar na sinagoga, num ponto religioso. Se nós formos trazer para o nosso dia, a advertência de Jesus é, olha, não seja hipócrita dentro da igreja. Não seja hipócrita no meio dos seus irmãos em Cristo. Não tente passar por alguém que você não é. Não tente chamar o holofote para você. Não tente tocar trombeta a cada ação sua. É isso que Jesus está falando. Mas também nas ruas. Aqui no sentido mais geral, aonde você vai encontrar pessoas que não têm muito conhecimento religioso, aonde você vai encontrar pessoas que são fracas na fé e que facilmente vão te idolatrar por esse personagem que você venha a se vestir. Então Jesus aqui chama a atenção para o que não fazer quando se dá esmola, quando você for fazer atos de caridade. Vigie o seu coração, mas também seja sincero. Não use os holofotes voltados para você, não toque trombeta, não chame atenção, não mostre como você é bom. E hoje, nos nossos meios de comunicação, nas redes sociais, onde
a essa exposição de imagem, é muito comum nós usarmos estes meios, principalmente em Facebook, Instagram, para postar e para nos colocar em uma evidência quando nós acudimos a alguém. É muito comum, volta e meia, nós vemos algumas publicações nesse sentido. Alguém que dá com uma mão, mas com a outra mão já segura a câmera do celular para tirar um selfie, para mostrar, para dizer o quanto é bom. Ou espera uma oportunidade, sem tocar trombeta, mas uma oportunidade aonde está as pessoas para, de uma forma, se vestido para um personagem piedoso, um personagem religioso, dizer o quanto você ajudou A ou B. Que Jesus está condenando, o sinal está vermelho. Não trafegue por este caminho não gerará um benefício para você. Ele está dizendo que esses que fazem isso querem ser glorificados pelos homens. E ele diz aqui no final do verso 2, em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Se esses que fazem isso têm um intuito de serem recompensados pelos homens, eles já conseguiram. Se eles fizeram isso para serem elogiados, eles já foram elogiados. Pessoas para aplaudir não falta, plateia para aplaudir não falta, principalmente em momentos aqui de redes sociais. Eu fiz isso, eu ajudei, olha como que eu sou bom. Aplausos. E é somente isso que você irá receber, ultrapassando esse sinal vermelho, aonde Jesus coloca aqui. Somente receberá o reconhecimento dos homens. E o reconhecimento dos homens, ele é passageiro. O reconhecimento dos homens, ele dura pouco tempo. O reconhecimento dos homens, muitas vezes, só está esperando a próxima atitude sua, para os aplausos se voltarem para vaias. Então, não vale a pena. E Jesus está dizendo, olha, se a busca pela recompensa é agradar homens, ao seu prêmio você já recebeu aplausos perecíveis. Mas agora Jesus, ele traz então o sinal vermelho. Se primeiro ele mostra um alerta para nós sempre consultarmos os nossos corações, para consultarmos as intenções do nosso coração. Depois, em seguida, ele coloca um sinal vermelho, olha, não ande por aqui. Agora ele coloca diante dos discípulos o sinal verde. Ele aponta agora, olha, como vocês deverão seguir, como vocês deverão caminhar, como vocês deverão viver em uma prática de justiça perfeita. Verso 3 diz assim, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a mão direita, a mão esquerda, o que a mão direita. Olha aí, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Chama a atenção aqui a questão da recompensa. Se quando ele estava dizendo, olha lá, quando estava trafegando no sinal vermelho, que não era para ultrapassar, mas aqueles que vivem ali negligenciando esse sinal, eles já receberam a recompensa. Mas, ao trafegar aqui pelo sinal verde, ao fazer aqui conforme Jesus está dizendo, a recompensa está guardada. Ainda iremos receber essa recompensa. E aqui aponta, nós não podemos deixar de olhar esse texto também com um cunho escatológico. Aponta também para a segunda vinda de Cristo. Aponta agora também para a coroa eterna. Aponta também para aquele grande dia. Está reservado essa recompensa de forma graciosa. Porque tudo de bom que nós
fazemos e praticamos vem do próprio Senhor, é Ele que nos dá, é dádiva dele. Mas as orientações aqui, ao trilhar aqui por esse sinal verde, ao trilhar por essa prática de justiça, por essa prática de caridade, Jesus diz, olha, ignore a sua mão esquerda o que faz a mão direita. O que ele está dizendo aqui, olha, não só evite os holofotes, não só evite tocar trombetas, mas também evite deixar vivo em sua própria memória aquilo que você faz. Muitas vezes você não anuncia, você não compartilha isso, mas isso fica o tempo todo fomentando no seu coração. Às vezes você não propaga as suas boas ações, o seu atendimento, a sua caridade, as suas obras, mas você não deleta da sua memória. E você fica sempre buscando algo que flerta com a frustração. Você quer ver? Existem pessoas que sempre ao atender um necessitado, ele decreta que essa pessoa tem uma dívida eterna com ele. Ela sempre vai estar em mente o seguinte, olha, isso que eu fiz por ela, agora ela vai ter que me retribuir o resto da vida. Olha, agora ela é devedora. Olha, agora ela me deve. E em todo momento ela tem que me agradecer. Em todo momento ela tem que rasgar elogios para mim. Em todo momento ela tem que fazer isso. E Jesus está dizendo aqui, olha, o que a sua mão direita faz, que a esquerda não saiba, que a esquerda seja ignorada. No sentido também metafórico aqui Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, nem os mais próximos precisam saber. E nem você precisa ficar anotando, fazendo conta. Não aqui para que você seja desorganizado. Existem pessoas que ajudam e que colaboram e que precisam dessa organização para as suas finanças diárias. Existem empresas também que ajudam, mas com o intuito, com a intenção de abater o imposto de renda. Então o que Jesus está dizendo aqui é isso, olha, não faça isso para receber algo em troca. Olha, não contribua financeiramente para receber financeiramente de volta. Olha, não precisa, uma mão fazendo a outra, não precisa de ficar sabendo. Porque essa metáfora que Jesus traz aqui é exatamente isso. Olha, eu fiz, mas eu fiz para Deus. Eu fiz, mas eu não tenho que ser recompensado por essa pessoa a qual eu ajudei. E esse é o sinal verde de Jesus. E ele diz, olha, verso 4, para que a tua esmola, para que a tua ação, para que a tua prática de justiça, ela fique em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus aqui destaca o atributo de Deus, o atributo da onisciência de Deus. Deus tudo sabe, nada fica escondido de Deus. Inclusive o que você faz externamente, mas também aquilo que gera dentro do seu coração. Deus conhece até mesmo a sua palavra, a palavra antes de sair da tua boca. Quando ela ainda está sendo formada na intenção, Deus sabe. Então o que Jesus está dizendo, olha, não vive uma vida voltada para agradar a homens, aonde o reconhecimento muitas vezes é passageiro, o reconhecimento é passageiro e muitas vezes ele não vem. Quantas pessoas vivem frustradas, inclusive no trabalho da igreja, por se fazer, por lançar mão nos dons que recebeu do Senhor, por trabalhar na obra do Senhor, por exercer sua cidadania de uma forma temente ao Senhor, por exercer ali dentro da sua família, se portar conforme enquadrado na palavra de Deus e ficar o tempo todo querendo um mérito, querendo um reconhecimento por essa atitude. E ficar o tempo todo querendo
ser reconhecido, buscando ser valorizado pelos homens. Mas eu quero te dizer que Jesus aqui ele traz esse atributo de Deus. Deus ele é onisciente e Deus ele vê em secreto. Deus sabe o que você agora, neste momento, está pensando, o que se passa pelo seu coração. Deus te conhece, Deus vê. E você trafegando por esse sinal verde, a palavra diz que Ele te recompensará. Ah, mas eu vou viver uma vida interessada na recompensa de Deus. Nós devemos ser voltados, essa recompensa de Deus é o cumprimento das promessas dele na nossa vida. Essa recompensa que Deus tem para nós, ela é baseada nas promessas que Ele tem para a nossa vida. O nosso Deus, Ele é gracioso, que de uma forma totalmente graciosa, sem nós merecermos, Ele também nos beneficia aqui nessa terra. Ele também nos recompensa de uma forma material, de uma forma imediata aqui na terra. Mas esse não é o compromisso que Ele tem conosco. Porque o benefício maior que nós temos, a recompensa maior que nós temos da parte de Deus é o próprio Senhor Jesus, que veio para nos restaurar a nossa vida por completo. E esse Jesus, através da tua palavra, está impactando aquela sociedade, está impactando a nossa sociedade hoje. É um reino com ensinamentos invertidos. São ideologias que muitas vezes nós não compactuamos com elas. Mas a palavra de Deus, ela é cortante como uma espada de dois gumes, capaz de trazer à tona até as intenções dos nossos corações. E diante desses ensinamentos, diante desta palavra, nós devemos nos prostrar, nós devemos ser humildes para nos deixar ser moldados pela palavra de Deus. Essa palavra, ela confronta, essa palavra, ela é supracultural, ela vai de encontro exatamente aos pensamentos sociais hoje. Ela vai de encontro a costumes culturais hoje. Ela vai de encontro com costumes religiosos hoje. Mas o intuito é nos amoldar e nos fazer cada vez mais parecido com o Rei dos Reis, com o próprio Rei, com o Senhor desse reino estabelecido, que está sendo estabelecido aqui na terra. Louvado e engrandecido seja Deus, porque Ele nos traz à tona. Se pelo caminho muitos se perderam na interpretação da palavra de Deus, aprove a Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Eu vim restaurar esse conhecimento. E é exatamente isso que Jesus ele faz. É exatamente isso que Jesus começou fazendo no capítulo 5, trazendo uma interpretação correta dos 10 mandamentos. E agora ele traz uma interpretação prática de atuação no meio da sociedade para aqueles religiosos, para aqueles que querem ter uma comunhão, uma convivência com Ele. Então, o que Jesus traz para nós é essa aplicação. De sempre analisarmos o nosso coração, analisarmos a intenção do nosso coração. E fazermos isso com as lentes dos ensinamentos que vêm do alto. Jesus pede não para nós pararmos de exercer caridade, misericórdia, não, mas fazermos muito além do que fazer. Fazer isso com o coração unificado nesta ação, com o fim de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Jesus nos chama a uma comunhão sincera, sem máscara, sem cera, sem atuação, mas nos apresentar diante dele como pecadores miseráveis e que somos
alvos da graça e da misericórdia dele. Ele tem nos sustentado e ele tem nos usado para abençoar outras pessoas. Que possamos nos apresentar diante do Senhor com esta humildade, com esse entendimento que o Rei dos Reis é o Mestre, que o Rei dos Reis tem palavra de vida, que o Rei dos Reis confronta um sistema que está amoldado contra o próprio Deus, que busca uma alta adoração, que busca um alto reconhecimento, que busca um alto louvor. O Senhor não divide a sua glória. Quero te convidar neste momento a você abrir o seu coração agora de uma forma sincera diante do Senhor e fazer essa análise e sondar as intenções do seu coração e sondar qual é o caminho que você tem trilhado e sondar se você tem respeitado essa sinalização dos ensinamentos do Senhor, se você tem ultrapassado o sinal vermelho e tem caminhado por ele, ou se você tem buscado de fato andar pelo sinal verde, onde Jesus diz: siga por este caminho, porque eu sou o próprio caminho. Vamos orar, vamos falar com Deus, que agiu de misericórdia conosco, que foi misericordioso e gracioso conosco, e que nos deu o Filho, o unigênito, para que nós pudéssemos ser abençoados por Ele, resgatados por Ele, ressuscitados por Ele, e que a nossa vida de misericórdia, a nossa vida de caridade, a nossa vida de prática de justiça, ela é sincera, porque ela é guiada e direcionada pelo próprio Deus, por meio de Cristo Jesus. Vamos orar e vamos falar com o Senhor. Santo Deus, glorificado e exaltado é o Teu nome, Pai, nesta noite. Nós te glorificamos, Pai, porque aprove o Senhor de forma amorosa enviar o Teu Filho unigênito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para vir neste mundo caído, neste mundo que estava com um sistema pecaminoso enraizado. E o Senhor Jesus, através da Tua palavra, veio confrontando esse sistema, confrontando todo esse sistema social pecaminoso, confrontando a hipocrisia da religião que era mantida. E o Senhor vem trazendo e dando um novo significado, ou restaurando o verdadeiro significado da comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento, muito obrigado por esse ensino, e que a Tua palavra possa ter achado guarita em nossos corações nesse dia, e que possamos a cada dia sermos quebrados e feitos de novo pelo Senhor, como vasos na mão do Oleiro. E que possamos cada dia mais sermos amoldados à Tua palavra e andar em conformidade com ela. Ó Pai, que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o louvor, que as ações, que todo o nosso proceder possa ser único e exclusivamente para a glória do Teu nome. É o que eu te peço assim, em nome de Jesus. Amém e amém.